O pessoal da esquerda geralmente trata a concentração econômica, a concentração de capital que é inerente ao capitalismo, como uma coisa necessariamente negativa. E a perspectiva desse vídeo é explicar por que isso é um erro. Olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que existe uma concorrência muito maior em todos os setores da economia. Vamos pensar de maneira mais específica, mercado de produção de frango congelado. Pronto, frango congelado. Imagine que nesse mercado não existem grandes empresas, grandes marcas dominantes como a Seara, como a Sadia e tal. O mercado é constituído por pequenas empresas, empresas no máximo de médio porte que produzem frango congelado. Necessariamente então vai ter uma quantidade maior de empresas, né? Vai ter uma competição maior dentro desse mercado. À primeira vista a pessoa pensa logo que isso vai ser bom. Não, isso vai ser bom para a eficiência econômica, vai ser bom para o consumidor, vai ser bom para a eficiência do mercado de maneira geral. Não é necessariamente assim, pelo seguinte, olha só. Quanto é que você paga num quilo de frango hoje? 5, 6 reais mais ou menos? Eu não sei o preço exatamente porque eu só compro os pedaços, né? Tipo asa, coxa. Mas eu lembro que recentemente eu comprei 1 quilo de coxa por 8 reais. Eu imagino que tenha supermercados que vendem até mais barato do que isso. Então a proteína animal de ave, enfim, dos frangos, é muito barato. É barato, gente, principalmente se você comparar com o frango caipira. É bem barato você consumir carne de frango. Por quê? Assim, será que se houvesse uma competição maior dentro do setor, o preço iria cair ainda mais? Ou será que haveria um preço mais elevado do que isso? Existe um conceito na ciência econômica chamado economia de escala que serve para descrever o seguinte processo, olha só. Eu vou pegar como exemplo aqui camisa social, porque é melhor para explicar do que frango, né? Daqui a pouco eu volto para o frango, mas para explicar um produto como camisa é melhor. Vamos imaginar a fábrica da Riachuelo, que é uma fábrica gigantesca de uma empresa muito grande, vamos colocar em oposição a uma fabricazinha pequena de camisa social, certo? Numa fabricazinha pequena, muito provavelmente os trabalhadores irão trabalhar quase como artesãos, né? Eles vão fazer a camisa quase toda, vão cortar o pano, vão fazer o acabamento, botar botão, fazer o colarinho, fazer quase tudo. No máximo vai ter uma divisão em 2 setores, porque uma empresa assim pequena não tem como você subdividir a produção em muitos setores. Numa empresa como a Riachuelo, que é muito grande, existe a possibilidade de você subdividir em diversos setores de especialidades. Então vai ter o setor dos funcionários que vão só cortar o pano da camisa, vão fazer só isso e mais nada. Ele não precisa nem saber como é que se bota um botão, não precisa nem saber o que é um botão, ele vai só cortar a camisa. Vai ter outro setor que vai só botar botão, vai ter outro setor que vai só fazer o colarinho, vai ter outro setor que vai só fazer o acabamento da camisa. Enfim, a produção será muito subdividida em especialidades. E isso tem um poder gigantesco de elevar a produtividade. Por quê? Quando o funcionário ele se especializa em algo, e quanto mais específico for aquilo que ele se especializa, ele vai trabalhar mais rápido, com menos erros, com menos desperdício. Isso vai elevar a produtividade, e se eleva a produtividade, reduz custo marginal. Custo marginal é o custo por cada unidade. Esse é exatamente o segredo do capitalismo, né? Economia de escala é você elevar a produtividade por conta da divisão do trabalho e também do avanço tecnológico. E aí tem alguns economistas que tratam a economia de escala relacionando também o avanço tecnológico, né? A robotização da produção, o aumento de máquinas substituindo funcionários e tal. Mas estritamente assim, do ponto de vista microeconômico, o ganho de escala é quando há uma divisão maior do trabalho. Significa dizer que para ter esse ganho de escala é necessário que o setor produtivo seja grande. Com um setor produtivo pequeno, ou seja, com uma fábrica pequena, não tem como você ter essa redução de custo marginal na produção. E é essa redução de custo marginal que vai fazer com que o preço final chegue barato para o consumidor. Então a redução do custo marginal de produção é proporcionado tanto pela divisão do trabalho quanto pelo avanço tecnológico no setor produtivo. E empresas pequenas não vão conseguir ter esse ganho de produtividade, né? Essa redução de custo marginal. Exatamente por isso que você consegue pagar um preço barato pelo quilo do frango, por conta dessas economias de escala, né? Esse aumento de produtividade. Ora, e se há um aumento da produtividade, quando a empresa aumenta de tamanho, significa dizer que o PIB da economia também aumenta, porque PIB é o volume total do que é produzido em bens e serviços. Se você consegue produzir mais, se você consegue ser mais produtivo, produzir mais em menos tempo, significa dizer que o PIB da economia vai aumentar. Então, as economias de escala, esse ganho de produtividade, na verdade, é o segredo do capitalismo. E é necessário você aumentar a produtividade, você aumentar o PIB da economia para você melhorar
o nível de bem-estar da sociedade. Acredito que a maioria de vocês tem o iFood instalado aí no celular de vocês e recebem cupons de desconto todos os dias. Eu recebo aí pelo menos 2 por dia, R$5 e R$8, às vezes até mais do que isso. Quase todo mundo que tem um aplicativo instalado recebe os cupons de desconto. Será que se o iFood fosse uma empresa pequena, vocês estariam recebendo esses cupons? Não, claro. O iFood consegue fazer esse marketing agressivo porque é uma empresa grande, que tem bala na agulha, que tem muita gordura para queimar, que tem muito capital. Então, é uma estratégia que busca... na verdade, assim, as perspectivas são muito variadas. Assim. Eles podem fazer banco de dados através desses cupons, porque aumenta o volume de pedidos, e aí no longo prazo eles conseguem fazer um volume muito grande de banco de dados, que banco de dados hoje em dia é muito valioso. Serve também para fidelizar o cliente, serve também para concorrer de maneira mais agressiva com os aplicativos menores e tal. É uma estratégia de marketing agressiva, que só é possível ser feita por uma empresa grande. E o consumidor ganha com isso. Mas isso não quer dizer que devemos ter o maior nível de concentração de capital possível, que isso vai ser bom para os consumidores. Não. Chega um momento que a concentração de capital começa a ser prejudicial para a eficiência do mercado, a eficiência econômica, inclusive começa a prejudicar os consumidores. Se chegarmos a um nível em que o mercado é dominado, tipo assim, 90% da fatia desse mercado é dominado por uma empresa só, aí você já chegou num estágio de concentração de tal forma que essa empresa vai conseguir, inclusive, aumentar os seus preços, aumentar assim, bastante sua margem de lucro, porque vai ter lugares em que você não vai nem achar um concorrente para você poder comprar. É por isso que existe no Brasil o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para poder regular a concorrência e não deixar que uma empresa domine tanto assim o mercado. Então qual é o ideal? O ideal não é nem o máximo de concorrência, nem ter um monte de empresa pequena concorrendo no setor e nem ter uma empresa lá dominando tipo 80%, 90% do mercado. O ideal é você ter um mercado que tenha algum grau de concentração econômica, mas que tenha lá as empresas dominantes e as empresas seguidoras ali para pressionar o preço para baixo. Porque se tiver as empresas grandes ali, dominantes, e não tiver empresas ali de médio porte, de pequeno porte, concorrendo e ameaçando, as empresas grandes vão conseguir, no segundo momento, aumentar bastante o seu preço e prejudicar os consumidores. Então, para segurar esse aumento de preço, tem que ter as empresas seguidoras de menor porte concorrendo ali. Tipo assim, por que a Coca-Cola não consegue aumentar tanto o preço do refrigerante, mesmo tendo um preço mais elevado que a concorrência? Porque existem as empresas seguidoras. Existem empresas menores que fabricam o mesmo sabor, que segura o aumento do preço da Coca-Cola. Se a Coca-Cola chegar lá e falar, não, vou aumentar aqui em 100% o preço da garrafa. Aí vai ter uma empresa menor ali que fabrica o mesmo sabor, que não tem a mesma qualidade, mas a diferença de preço vai ficar tão grande que as pessoas vão migrar para o refrigerante mais barato. Então o que é mais saudável para o mercado é isso, é você ter empresas grandes que conseguiram alcançar elevadíssimo nível de produtividade, isso vai ser bom para todo mundo, mas que tenham empresas seguidoras que tenham um potencial de ameaçá-las para que elas não consigam praticar preços muito elevados, para que não consigam dominar tanto assim o mercado. Portanto, o ideal é que na sociedade, no mercado, exista sim um certo grau de concentração econômica. O capitalismo só se reproduz com um certo grau de concentração econômica, gente. É o sistema da concentração econômica, não tem jeito. Cabe ao Estado, então, através do CAD, como eu falei, através de diversas outras maneiras, regular esse grau de concentração, não deixar que se torne assim exacerbado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.